Mas, professor, qual é a correta estruturação de um artigo do tipo relato de caso clínico? Agora começamos a nossa prática. Agora nós vamos falar de ciência. Pessoal, se até agora eu permitia que vocês não prestassem atenção, agora eu obrigo vocês a prestarem atenção. Nós vamos falar da estruturação do seu artigo de relato de caso. Professor, nós vamos ter parte prática? Vamos, claro que vamos. A partir de agora, eu quero que vocês prestem muita atenção como vocês vão escrever um relato de caso clínico. Até então eu só dei dicas, agora é prática. Eu quero que vocês entendam que todas essas sessões são críticas no momento da submissão de um relato de caso a uma revista científica, a um periódico científico. Professor, você vai falar de título? Vou falar de título, vou falar de resumo, vou falar de introdução, vou falar o que tem que ter nos resultados de um relato de caso clínico, vou falar de discussão e vou falar de conclusão, com 2 exemplos de artigos reais, tá bom? Então, fiquem atentos que a partir de agora começamos a nossa parte prática de estruturação de um relato de caso clínico. Eu preciso enfatizar, pessoal, que todos os exemplos foram apresentados, traduzidos para uma melhor compreensão de todos os públicos e também todos os artigos são de acesso aberto e possuem distribuição livre para serem divulgados no campo científico, tá? Professor, um relato de caso tem a mesma estrutura de qualquer artigo científico? Sim. Ele vai ter título, ele vai ter resumo, ele vai ter introdução, resultados, discussão e conclusão. E tudo isso é importantíssimo. Professor, como assim nós temos que nos preocupar com o título do artigo? O Guideline Internacional, o CARE Guideline, preconiza que no título do seu artigo, obrigatoriamente, é o primeiro apontamento, nós vamos já ver isso. No título do seu artigo, por ser um artigo com um único amostra, um único paciente, você tem que deixar claro que o seu artigo é de relato de caso. Ou seja, lá no CARE Guideline, no checklist, você vai ver que na primeira fase o seu título tem a palavra Case Report, você tem que sinalizar que sim, isso é uma regra internacional, uma diretriz internacional. Então, é conveniente que todo relato de caso tenha 2 pontos, um relato de caso. Isso vale também para os estudos de revisão. Se for uma revisão sistemática, você tem que deixar claro no título que é uma revisão sistemática com meta-análise ou somente uma revisão sistemática. Isso está dentro do guideline Prisma. Não vamos entrar nesse assunto, isso é outro assunto para outra aula. Para relato de caso, o CARE Guideline preconiza que você use um relato de caso. Esse é um exemplo, síndrome mielodisplásica relacionada à doença IgG4, um relato de caso. Ponto, publicado na Oncology Letters. Outro artigo que mostra que a gente pode evidenciar que é um relato de caso é esse. Síndrome mielodisplásica com marcador positivo de cromossomo Filadélfia, associada a cariótipo complexo e fusão do BCR-ABL. Um relato de caso com revisão de literatura. Então, professor, se o meu relato de caso for associado com revisão de literatura, coloco os dois juntos no título, certo? Certo. Mas com o avanço da informatização, com o avanço das redes sociais, a ciência também modificou. E, pessoal, aqui no Brasil nós dizemos o quê? Nós temos que aprender a vender o peixe. Nós já sabemos que mostrar que um relato de caso de fato é raro ou incomum é um desafio para as revistas científicas. Você tem que enaltecer, mostrar com evidência, com imagem, com esquemas, com revisão de literatura, que o seu caso é raro ou incomum. Mas vocês também podem cativar a primeira pessoa que vai ler o artigo científico de vocês, chama-se editor-chefe. E vocês estão falando com outros. Até um exemplo aqui da nossa canetinha da Brazilian Journal of Clinical Medicine Review. Eu sou o editor-chefe de 2 revistas científicas. E a primeira coisa que vocês, quando forem submeter o artigo de vocês, é cativar o editor-chefe. E como eu cativo uma pessoa com a literatura científica? Gerando curiosidade. Querem ver uma curiosidade que eu tenho certeza que instiga vocês a querer ler o artigo e principalmente instiga o editor-chefe a querer ler o artigo? Vamos lá, olha esse título. Linfoma de células B linfoblástico cardíaco primário. Nós devemos tratar mais intensivamente? Quando você faz uma pergunta no título, concorda que você quer ter a resposta? Poxa, quem é da área vai saber, o linfoma cardíaco, ele é um linfoma de bom prognóstico. Eu devo tratar mais intensivamente um linfoma que eu sei que vai responder à quimioterapia?
Fica faltando a curiosidade, fica faltando a resposta. Primeira dica para a escrita de relato de caso clínico em relação à sua estruturação, em relação ao título: gere curiosidade e engajamento no seu título. Faça uma pergunta, faça uma informação, mostre um resultado, faça uma metáfora. Doutor Everton, por favor, me recorde, perdão pelo meu esquecimento em em lembrar de tudo, tá? Mas nos fale aqui o título do seu artigo que o senhor publicou agora na Age Research Review. Não sei se o senhor está aqui, doutor Everton. Doutor Everton está? Não, o doutor Everton saiu. Para mim, caso eu me recorde, o artigo do doutor Everton tinha como título Demência, os dois lados da moeda. Isso é um título que você fica curioso. Por que dois lados da moeda? Outro título interessante: C9253 6T CRVL. Pessoal, se você não tiver curiosidade de entender o que é isso, eu não sei o que é curiosidade para vocês. Um novo marcador de pior prognóstico na neoplasia mielodisplásica. Concorda que gera curiosidade? Dica de título. Professor, eu posso fazer como o Care Guideline preconiza? Pode. Professor, eu posso gerar uma pergunta no título? Pode. Professor, eu posso gerar uma informação impactante no título? Pode. Tudo isso é permitido e são todos artigos publicados em revistas internacionais. Então, posso seguir o trivial? Pode. Mas vai para esse lado aqui, que eu tenho certeza que o teu artigo vai ficar mais valorizado. Eu tenho uma tarefinha, todo dia eu olho os artigos no meu campo e eu tenho um link no WhatsApp, uma chamada com o meu próprio número que eu vou salvando os nomes dos artigos. Além do diagnóstico, além do leito, os dois lados da moeda, tem várias terminologias de título que deixam o título mais convincente e mais curioso para o editor e, consequentemente, para os revisores. Tenham convicção de que, quando você tem um título curioso, você está aumentando muito a chance de publicar o seu artigo científico. Dica sobre título: faz o trivial do case do Care Guideline ou gera engajamento no seu título. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo ok? Nós vamos ver dois exemplos de relato de caso. Nós vamos dissecar o linfoma de células B linfoblástico em toda a sua estruturação e nós também vamos dissecar o caso de cutâneos pilimigras, que são dois extremos. Um artigo de relato de caso mais amplo e um artigo de relato de caso mais curto, tá bom? Nesses dois exemplos, vocês podem ver títulos bastante convidativos. Por exemplo, linfoma de células B linfoblástico cardíaco primário deve ser tratado mais intensivamente? Um título que gera curiosidade. O outro título é dor incomum no pé, um caso raro de migração sequencial de cutâneos pelimigras. Em ambos os casos, não foram seguidas as diretrizes do Care Guideline. Isso está errado, professor? Não. O guideline é uma sugestão. Aqui no título, vocês têm que chamar a atenção dos editores. Ok sobre título?